Vamos falar um pouco agora sobre tendências, né? A ferramenta que eu vou utilizar para falar sobre tendências é uma própria ferramenta do Google, que chama Google Trends, né? E ela é muito legal para entender um pouquinho da forma como as pessoas buscam suas palavras-chave e quais os assuntos, principalmente os assuntos que elas estão buscando e como isso é dividido regionalmente, qual o interesse regional dessa determinada procura, né? Então, algumas coisas que a gente consegue ver no Trends é um pouco da tendência de pesquisa no passado, a gente consegue projetar isso para um futuro, né? Consegue ver algumas consultas relacionadas, que é muito legal, como os assuntos se correlacionam, né? Fora isso, é possível entender das diferentes formas que as pessoas buscam utilizando o próprio Google Pesquisa, né? Por termos, né? google.com.br, o cara vai lá na caixinha e digita um termo, então é possível ver como as pessoas buscam ali, é possível ver como as pessoas buscam na aba Imagens, né? Não sei se todos conhecem, mas no Google tem um botãozinho Imagens ali que você clica e consegue pesquisar só por imagens, né? Faz uma série de filtros por tamanho, por qualidade, tudo isso, né? E no próprio YouTube, por exemplo, é possível ver como as pessoas buscam nesses diferentes mecanismos, né? Tudo dentro do próprio Google. É importante ressaltar, ele não pega o consulta padrão em outros lugares, mas o que as pessoas buscam no Google é bem significativo, né? Você pode tomar isso como uma premissa, porque tem muita gente que utiliza o Google. Então é muito legal. Vou mostrar aqui logo, vou abrir o Trends e vou utilizar um exemplo, um time de futebol aqui do Brasil, que é o Corinthians. Eu uso esse exemplo porque tem bastante gente procurando, então dá para usar bem, para explorar bem a ferramenta. Então vamos lá, abrir aqui o Trends. Bom, ele abre o Trends aqui, ele traz algumas informações já por default, mas eu vou fazer um filtro aqui com a minha palavra-chave. Corinthians, ok. Quero ver como que as pessoas buscam isso, eu quero entender. De repente eu tenho uma loja de produtos do Corinthians, ou uma loja de esportes que vende camisetas do Corinthians, enfim, eu quero analisar um pouco mais isso. De cara, eu recomendo que vocês, né, lógico, caso o projeto de fato fique no Brasil, faça um filtro aqui em vez do mundo inteiro. Coloca Brasil aqui. Vamos deixar os últimos 5 anos e pesquisa na web. Então vamos por partes para dar uma olhada como isso funciona. O primeiro gráfico que ele traz aqui é o interesse por região. Então eu consigo perceber que em São Paulo mais pessoas buscam pelo termo Corinthians, né? E aí fica distribuído aqui por todo mundo, né? Como que é de repente o time o Corinthians, né, um time de futebol, ele é menos pesquisado no Rio de Janeiro do que em São Paulo. Então você vai começar, tem umas coisas que são óbvias, né, por causa do termo, mas é legal de qualquer forma usar isso para o seu negócio, né? Então às vezes uma verdade que você tem não necessariamente é uma verdade. Então é legal fazer essas pesquisas para ir, né, desmistificando algumas coisas, né? Então vamos lá, quando eu clico em São Paulo eu consigo ver inclusive o interesse desdobrado aqui dentro do estado, né? Olha lá, consigo ver que as buscas são mais em Carapicuíba, em Diadema, em Mogi, em Osasco, na própria cidade de São Paulo, enfim. Eu vou vendo qual é o interesse por cidade, né? É bem interessante isso, porque me ajuda a entender um pouco, né, a regionalização das consultas, né? Como elas são feitas regionalmente. É uma coisa interessante a ser observada, porque de repente o comportamento de busca de uma pessoa de São Paulo é diferente do comportamento de busca de uma pessoa de Santa Catarina, né? Então as pessoas buscam por termos diferentes, buscam a mesma coisa de forma diferente. Então é importante ficar atento a essas nuances regionais aí. Então descendo um pouquinho mais, tem essa questão regional e tem as consultas relacionadas, que são coisas bem interessantes. Então quem busca por Corinthians no Google, busca o quê? Quer saber do time de 2015, quer saber da tabela do Brasileirão de 2016, quer saber aqui do Corinthians contra o Audax, quer saber do Guerreiro, que já foi um jogador do Corinthians, quer saber sobre camisa, quer saber uma série de coisas aqui. Então, é legal para você entender quais são os assuntos que as pessoas buscam relacionadas e daqui podem surgir ideias para conteúdos, né? Então, se as pessoas buscam muito o time do Corinthians de 2015, quer saber qual por que não criar uma categoria, criar um tópico, sei lá,
no seu site, né? Onde você trabalha bastante essa descrição, como que foi o time, quais foram os jogos, estatística e tudo mais, e de repente vende a camiseta de 2015 lá nesse conteúdo. Então é muito interessante vocês começarem a fazer essas ligações para trazer público, e assim que você traz esse público qualificado, você tenta vender o seu produto, ou enfim, né, o seu serviço, sei lá, o que você tiver de objetivo com o seu site. Então essa ideia, quando eu clico em Corinthians de 2015 aqui, por exemplo, eu consigo ir desdobrando isso, né? Então eu vejo novamente quais são as tendências regionais, eu vejo tudo novamente. Olha lá. Então eu sei qual local mais procurou Corinthians de 2015 e quais são os assuntos correlacionados com essa busca Corinthians 2015. Então, acho que isso deu para mostrar um pouco para vocês como que você pode utilizar isso para gerar ideias de conteúdo e trazer público qualificado para o seu site. Né? Lembrando sempre que o projeto de SEO vai demorar um tempo. Você não vai fazer isso hoje, amanhã já vai ter resultado, mas é uma forma de trazer gente qualificada. Então eu faço hoje, já divulgo no Facebook, impulsiono aqui, impulsiono ali, patrocino alguma coisa e vou fazendo com que esse assunto ganhe força. Aqui duas outras formas de comparar aqui, né? É uma outra forma de usar o Trends. Aqui eu comparo o iPhone 4, 5 e 6. Tá lá. Então iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6. Eu consigo comparar ali uma marca com a outra, né? Você percebe que quando o 4 é o azulzinho aqui, né? O 4 ia bem, aí depois lançou o 5. Aí o 5 teve... É meio óbvio isso, né? Porque é uma evolução do produto, mas é importante observar que em alguns lugares do Brasil ainda as pessoas procuram mais o 5 do que o 6, né? Então se eu tenho os dois produtos no meu site, ou se eu vendo celular usado, sei lá, eu poderia pensar em regionalizar minhas campanhas para não ficar gastando em lugares onde de repente já não tem mais aquele interesse. Eu poderia regionalizar as coisas, né, para funcionar melhor, eu ter mais eficiência. Então é uma forma de comparar e funciona tudo normal. As outras informações aqui vêm os tópicos relacionados, tudo igual ao que a gente acabou de ver com relação ao time de futebol, aí a mesma lógica. Né? Por último aqui é possível comparar, além de marcas de um mesmo proprietário, né? Que é o caso do iPhone 4, 5, 6. Consigo fazer a comparação entre duas marcas distintas e ter alguns insights também relacionados a essa disputa. Né? Consigo ver como que foi o comportamento de busca de Samsung versus iPhone na linha do tempo. Samsung vinha ganhando tal, até que em 2000 e alguma coisinha aqui, 2014... o iPhone passou, e aí da mesma forma eu estou comparando dois termos, eu consigo ver quais regiões do Brasil as pessoas procuram mais iPhone, qual região do Brasil as pessoas procuram mais Samsung. Eu consigo fazer essas observações e ver os termos relacionados de pesquisa e ver quais são os assuntos que estão em alta e tudo mais. Bom, é isso aí, utilizem o Trends para fazer essas comparações dos seus produtos e serviços, ver essas questões regionais. E esse aumento repentino em uma determinada consulta, ou interesse muito grande em uma determinada consulta, para gerar conteúdo e agradar esse público, trazer um pessoal engajado aí e vender cada vez mais.